Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Ontem nós estivemos de forma presencial abrindo a palavra de Deus, falando um pouquinho sobre o legado, aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. E hoje, de forma especial também, estamos reunidos aqui agora virtualmente para abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, junto com a nossa família. Então eu quero convidar você provavelmente está reunido aí com a sua família, a pegar a Bíblia, a palavra de Deus, para juntos estudarmos e entendermos o propósito de Deus para a nossa família no que diz respeito à adoração em família. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 24, um texto bastante conhecido para todos nós e que também nos traz aqui aquilo que nós devemos fazer ainda hoje. Perceba, quando nós olhamos para o livro de Josué, no versículo 14, a Bíblia diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e também com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então Josué diz, versículo 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele termina dizendo uma parte que todos nós conhecemos muito bem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que texto lindo! Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse momento, Josué está fazendo um apelo a todo o povo. Ele está convidando todo o povo a tomar uma decisão de fidelidade ao lado de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porém, Josué sabe que existem dois caminhos e coloca esses dois caminhos. O povo deveria também decidir. Mas ao mesmo tempo que Josué diz, olha, vocês devem servir a Deus com integridade e com fidelidade, Josué levanta uma bandeira nesse momento ao dizer que ele, em primeiro lugar ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Existem muitas coisas aqui que me chamam a atenção, mas a principal delas é o fato de Josué primeiro começar por si. Ele diz assim: eu, como um líder, como um sacerdote do lar, eu, como um responsável, um pai responsável, um marido dedicado, espiritual, primeiro eu e a minha casa, então, nós serviremos ao Senhor. Lembra que ontem nós falamos sobre o legado, aquilo que nós deixamos, o que nós fazemos fala muito mais do que aquilo que nós falamos. Ellen White, ao falar sobre a importância de erguermos um altar na nossa casa, de levantarmos uma bandeira de fidelidade a Deus, ela diz assim: se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, ela diz assim: esse tempo é agora, nesse momento. Em outras palavras, a espiritualidade da igreja, ela começa no lar. Muitas pessoas acreditam que nós vamos à igreja para prestar o culto e só esse culto ele deve ser prestado ao longo da nossa semana. Mas essa não é a verdade. Nós vamos à igreja sim para prestar um culto de adoração e eu poderia dizer que ir à igreja e celebrar um culto junto com a nossa família e outras famílias e tantas outras pessoas é um momento de celebrarmos aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Porém, a espiritualidade ela passa pelo nosso lar, pela nossa casa, quando nós reunimos a nossa família e juntos nós adoramos a Deus, erguemos um altar de adoração ao nosso Deus. Estar reunido com a nossa família é também fazer aquilo que Josué fez. Ele disse: primeiro eu e depois a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Os momentos que nós estamos vivendo são momentos difíceis, aonde nós também muitas vezes precisaremos erguer uma bandeira. Em outras palavras, não importa o que acontece fora do nosso lar, não importa para onde a maioria está indo, não importa o tipo de adoração que as pessoas estão seguindo,
O que mais importa é como nós, com a nossa família, estamos adorando ao nosso Deus. E é claro, a quem estamos adorando. Nós precisamos ter isso em mente. Ellen White, ela traz algumas lições sobre o culto familiar. E eu quero dizer para você o seguinte: uma das melhores lembranças que eu tenho da minha família é justamente a do culto familiar. Quando nós reunimos ali meus pais, meus irmãos, e nós realizávamos o culto de adoração a Deus, tanto no pôr do sol quanto diariamente. Existia algo até bastante interessante que acontecia ali. O culto ele era adaptado para nós quando nós éramos pequenos e algumas vezes meus pais eles deixavam, né, a gente entrar como se estivesse entrando a plataforma. Um cuidava da oração, o outro cuidava do louvor e o outro apresentava a mensagem através de um texto bíblico e aquilo que ele havia percebido de forma espiritual desse texto bíblico. Há poder quando nós reunimos a nossa família. Ellen White ela chega a dizer o seguinte: seja o período do culto conhecido como curto e também espiritual. Ela vai dizer que o culto precisa ser adaptado à idade dos pequenos, eles precisam entender a importância do culto. Deus não está esperando de nós um culto longo, mas um culto curto, como ela diz, e também espiritual, que exalte o nome de Deus. E, em terceiro lugar, um culto que seja adaptado à realidade dos nossos filhos, da sua idade, aquilo que eles compreendem. Quão importante é envolvermos a nossa família no culto familiar. Quão importante é erguermos um altar a Deus na nossa casa, no nosso lar. Esse é um momento de comunhão com Deus, mas também comunhão um com os outros. Esse é o momento que nos fortalece para a honra e glória de Deus. Eu quero deixar com você um outro texto que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, lá na página 95, onde Ellen White diz assim: que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, e enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor, em uma casa tal, ela diz, Jesus gostará de se demorar. Amém? Você já parou para pensar nisso? A casa que Jesus gosta de demorar é uma casa onde o altar ele é erguido, onde o culto familiar ele é feito com carinho, com amor, com dedicação, onde a palavra de Deus, essa palavra que está nas nossas mãos aqui, ela é exaltada, onde os filhos cantam, a esposa e os filhos estão juntos com o pai, sacerdote do lar, para erguer esse altar diante de Deus. É claro que nós vivemos em realidades muito diferentes quando nós falamos sobre família, mas uma coisa nós podemos ter certeza: todos nós, no nosso lar, com a família que temos, nós somos chamados a erguer um altar ao Senhor. Eu quero reforçar a você nessa noite o seguinte: assim como Josué, nós precisamos, no momento que estamos vivendo, também levantar a voz e dizer: olha, vocês podem escolher a quem servir, vocês podem escolher qual caminho seguir, porém, primeiro, eu, e segundo, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Querido, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, continue erguendo um altar de adoração a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você, a sua casa, a sua família e também a igreja através desse ato de adoração. Posso orar com você nesse momento? Feche teus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, primeiramente pelo Deus que Tu és. Te agradecemos pela família que o Senhor tem nos dado, te agradecemos porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E agora, bom Pai, eu quero aqui humildemente pedir que o Senhor continue abençoando cada família, que cada um de nós, no nosso lar, possamos ter a atitude de Josué, de erguer um altar de adoração ao Teu nome, tendo a certeza, a convicção
de que o Senhor cuida de nós. Fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você.